Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da série Eu Sou Mesmo um Cristão. Aqui quem fala é o pastor Fábio Guilhermino. E hoje nós vamos tratar do título Você não é um cristão simplesmente porque gosta de Jesus. Eu convido vocês a ler comigo Mateus capítulo 25, do versículo 31 a 46. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, se assentará no trono de sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, e eu era forasteiro, e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo, me visitaram. Preso, foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? Ou quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que fizeres a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afasta-se de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro vocês não me hospedaram, estando nu vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso vocês não me foram ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que deixareis de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que deixareis de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Ao olharmos para o texto que lemos agora, nós percebemos que a segunda vinda de Jesus vai revelar o destino eterno das verdadeiras e das falsas ovelhas. Diante disso, gostaria hoje de destacar 4 lições nesse texto, tendo como fundo de partida o retorno de Cristo, que é uma realidade e uma fonte de esperança do cristianismo. Seremos alertados nesse texto que ser cristão é muito mais do que gostar de Jesus. A primeira lição está no versículo 31 ao 33. O grande rei será revelado a todos. A chegada desse rei será uma chegada gloriosa, como vemos no versículo 31. Cristo chegará agora não mais vestido de humildade e simplicidade, como foi a sua encarnação e no seu ministério. Ele virá como um rei, acompanhado, como diz no versículo 31, por uma comitiva de anjos, e assentará em seu trono onde todos terão que honrá-lo. Hoje, querido ouvinte, muitos até dizem gostar de Jesus, porém não dão o devido respeito ou importância para Jesus. Mas chegará um dia em que todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos serão convocados à sua presença quando o grande rei for revelado. No versículo 32, a primeira parte diz no texto que todas as nações serão reunidas em sua presença. A ideia aqui é um reconhecimento da autoridade de Jesus Cristo. Não importa a condição social das pessoas no dia em que Jesus voltar, todos estarão diante do grande rei. Um dia, todos terão que reconhecer, todos terão que se curvar diante de sua autoridade. Um dia, aqueles que, por decisão própria, optaram em recusar a Jesus Cristo, terão que ficar frente a frente com ele e reconhecer a sua autoridade como o grande rei. Diante do rei, 2 grupos serão separados. Na continuação do versículo 32 até o versículo 33, o texto diz que Jesus vai separar 2 grupos. Um colocará na sua direita e chamará de ovelhas. Outros à sua esquerda e chamará de cabritos. Essa separação deixa bem claro que o pastor sabe quais são as suas ovelhas verdadeiras.
Embora hoje estejam juntos tanto as ovelhas como os cabritos, Cristo conhece quais são as suas verdadeiras ovelhas. E um dia ele irá separar as suas ovelhas dos cabritos, colocando em seu lado direito, que é um símbolo de pertencimento. A segunda lição, do versículo 34 ao 40, o grande rei recompensará as suas ovelhas. Podemos ver no texto algumas recompensas. Elogio de Cristo para as suas ovelhas no versículo 34. O termo bendito que é usado nesse versículo 34 significa falar bem. No texto mostra um reconhecimento de Cristo para suas ovelhas, que elas têm palavras favoráveis do Pai. Aqueles que estão em Cristo já não têm mais acusação sobre eles. A justiça de Jesus está sobre as suas vidas e por isso são chamados de benditos do meu Pai. Há também a confirmação do pertencimento a Deus no versículo 34. A volta de Cristo é também o momento em que os salvos viverão de forma plena o reino de Deus. Aqui no texto, Cristo diz que esse reino foi preparado desde a fundação do mundo. Meu irmão e minha irmã, o salvo, a verdadeira ovelha, está seguro, pois a sua segurança vem de Deus, que assegura isso desde a criação do mundo. O seu reino foi preparado para o seu povo santo, para os seus eleitos. Nós podemos ainda no versículo 35 ao 40 ver que essas ovelhas verdadeiras praticam o verdadeiro ensinamento de Cristo. Cristo deixa claro que o salvo é aquele que tem um reino de Deus, que tem um reino de Deus preparado desde a fundação do mundo. Ele vai expressar isso em sua vida e começa a exercer entre os seus irmãos, pois o termo os meus pequeninos que Cristo usa aqui, no versículo 40, se refere a outros cristãos. O salvo, ele pratica a sua fé, primeiramente no meio do povo santo e, consequentemente, diante de outras pessoas. Em terceiro lugar, o grande rei condenará as falsas ovelhas. Versículo 41 ao 45. Primeiramente, nós vemos no versículo 41 que serão afastadas de Cristo definitivamente as falsas ovelhas, aquilo que Cristo no texto chama de cabritos. Cristo pronuncia sua sentença para aqueles que passaram por ovelhas, fingiram ser ovelhas e nunca foram ovelhas. Essa sentença deixa claro que haverá uma separação definitiva, eterna, daqueles que foram condenados por Cristo. Não haverá aqui uma segunda chance. Outra coisa que vemos nessa sentença que Cristo dá, nesse versículo 41, é que essas falsas ovelhas irão para o fogo eterno. Isso significa um lugar de castigo que a princípio foi preparado para o diabo e os seus anjos. Um dia, todo aquele que zombaram de Cristo receberão a sua sentença. No tribunal de Jesus, onde ele é juiz, não haverá segunda chance. Aqueles que receberam a condenação irão para um lugar de castigo eterno. Mas, hoje, você que me escuta, você tem a chance de se arrepender dos seus pecados, confessar a Cristo como Salvador de sua vida e ser absolvido da condenação eterna. A hipocrisia também das falsas ovelhas serão reveladas, como nós vemos no versículo 42 e 43. O texto vai mostrar que Cristo vai revelar a grande farsa que essas pessoas viviam. Hipocrisia é viver um papel. Essas pessoas apenas aparentavam ser ovelhas, mas nunca realmente agiram como ovelhas verdadeiras. Podemos até viver um papel aqui na terra. Podemos até fingir sermos ovelhas, mas um dia toda a farsa será revelada. Podemos enganar muitas pessoas passando por ovelhas sem sermos, porém a Cristo nunca conseguiremos enganar, pois Ele conhece as suas ovelhas.
Nenhuma desculpa será suficiente para anular a sentença de Cristo. Nós vemos no versículo 44 e 45. Diante da sentença proferida por Cristo, aqueles que passaram por ovelhas começaram a argumentar, formulando muitas desculpas. Senhor, quando foi que nós te vimos passar fome, sentir sede, forasteiro, nu, enfermo, preso e não socorremos? Mas essas desculpas, meu querido, minha querida, era apenas uma tentativa de se auto-justificar e não era manifestação de arrependimento. Muitos hoje dão inúmeras desculpas tentando justificar sua conduta que tem levado para longe de Cristo, ou mesmo sua falta de fidelidade para com Cristo. Um dia, todos estaremos diante de Cristo e nesse dia, nossas desculpas que usamos como uma rota de fuga não servirá de nada. Por último, quarto lugar, o grande rei anunciará o destino eterno. Versículo 46. Diante as desculpas das falsas ovelhas, Cristo anuncia o que espera tanto para as verdadeiras ovelhas como para aquelas que são falsas. Primeiramente, no versículo 46, na parte A, nós vemos o destino eterno daqueles que nunca foram ovelhas. Cristo deixa claro que aqueles que nunca foram suas ovelhas irão para um castigo eterno, lembrando aquilo que já foi dito no versículo 41. Afasta-se de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. A parte inicial do versículo 46 vai dizer: e estes irão para o castigo eterno. Aqui não cremos como alguns grupos que ensinam que os não salvos serão destruídos depois da condenação. Isso quer dizer, né, a doutrina da aniquilação ou a posição aniquilacionista. Não, mas aqueles que rejeitaram a Cristo sofrerão eternamente por essas escolhas. Um dia, a prestação de contas chegará. Pode parecer hoje ser uma boa ideia andar longe dos caminhos de Cristo, ter uma vida desobediente a Cristo, mas um dia essa boa ideia que muitos pensam ter hoje mostrarão como trágica ela é. Mas o versículo 46, a parte final, mostra o destino eterno das verdadeiras ovelhas, que diz o texto: porém os justos irão para a vida eterna. Aqui vemos uma contrapartida. O justo irá para a vida eterna, diferente do ímpio, né, da falsa ovelha, que irá para o castigo eterno. O salvo é reconhecido como justo não pelos seus méritos, e sim pela justiça de Cristo. E essa é a garantia da vida eterna, Jesus Cristo. Em Cristo encontramos a vida eterna. Hoje, você que me escuta nesse momento, é tempo de você encontrar-se com Cristo, obter pela fé a vida eterna. Não use de desculpa, confesse seu pecado, reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador e receba a vida eterna. A segunda vinda de Jesus vai revelar o destino eterno das verdadeiras e falsas ovelhas. Reconheça Cristo como Salvador e receba a vida eterna, pois caso contrário, um dia terá que reconhecer a Cristo como grande Rei e Juiz e receberá a condenação eterna. Não se engane, existe apenas dois caminhos esperando na eternidade: sofrimento eterno para aqueles que rejeitaram a Cristo e vida eterna para aqueles que confessaram a Cristo como Salvador. Em qual desses dois caminhos você se encontra? Senhor, nós te rogamos nesse momento, Deus, que essa pessoa que nos escuta, que ela não queira apenas gostar de Jesus, mas que essa pessoa, nesse momento, reconheça seus pecados, confesse e receba a Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima segunda-feira com mais uma mensagem dessa série. Maravilhoso.